Olá, estamos aqui ao vivo, aparentemente, tudo certo. Deixa eu esperar as pessoas chegarem aqui. Aê, Sil, primeiro, né? Muito bem, garoto. Até parece que você é sócia dessa empresa. O Tuvis, oi, Tuvis. Agora, olha quem chegou, o Rodrigo. Antes do Rodrigo entrar aqui como speaker, eu queria lembrá-lo sobre o que é essa série de lives Desaprendendo com Exemplo. A gente selecionou aqui na Agência Essência os principais temas que são discutidos no mercado, que são de interesse para o nosso público, para falar sobre as piores práticas que geralmente ocorrem nesses meios, né? Porque a gente vê por aí, né? Tem muita gente falando sobre melhores práticas, o que é certo fazer, o que é melhor fazer, e ninguém fala dos problemas. A gente estava até conversando hoje no grupo da Agência Sense, que a gente vê muita matéria por aí das pessoas falando sobre as conquistas delas e como foi incrível. Só que a gente sabe que por trás aconteceu um monte de coisa que não é glamuroso, que não é interessante e que por isso ninguém conta. Então a gente quer falar sobre essas coisas que ninguém conta. E a gente começou essa série especial agora em julho. Até agora a gente já fez 3 episódios. O primeiro foi com a Cláudia Coates sobre fala, né? Tanto em lives quanto no palco. A gente também fez com o Luiz Lobão sobre o que é ser um conselheiro de administração, né? O lado complicado disso. Semana passada não, 15 dias atrás foi com o João Riva sobre marketing pessoal. E agora a gente tem o tema Quem quer ter uma startup? Para falar sobre os abacaxis que precisam ser descascados aí no segmento de startups. E para isso eu vou falar com o Rodrigo Bernardinelli, que é fundador da Digibi, que já está aqui. E eu vou convidá-lo para a transmissão. Essa, Rodrigo. Chegou aí para você? Aê! Aqui estou. Muito bem! Tudo ótimo, e vocês? Tudo bem também. Chegou bastante gente aqui já. A Lumeira, a Paty Zuipo, o Edu Ramos, o Heitor, a Silene. Oi, pessoal, que bom que vocês estão aqui com a gente. Mais uma live na era das lives, né? Não sabe que eu tô feliz aqui que eu tô com o meu ring light, né? O ring light da minha filha, que ela usa para fazer danças no TikTok. E ela Olha achou só, o máximo que eu peguei emprestado para eu poder fazer uma live aqui no Instagram, né? Isso foi fantástico. vai ter que sair daqui abrindo uma conta no TikTok, hein, Rô? É isso aí. Já tem uns vídeos meus lá, cara, mas não fala para ninguém, pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente não tá ao vivo, né? E nem escuta. Mas vamos aprendendo com exemplo, né? Cuidado com o que você fala. É isso aí, boa. Ô, Rô, você fundou a Divi tem 3 anos já, né? Mas tem um público aqui que tá agora ao vivo e que vai assistir essa live depois, que não sabe o que é a Digibi, não sabe o que a Digibi faz. Então, eu queria que a gente começasse aqui com você dando um contexto. Ah, legal, bacana. Sabe que às vezes é até difícil de explicar de gibi, né? Que a gente faz um negócio tão técnico, né? É, isso que é que tá, né? Mas pensa assim, uma das grandes dificuldades que existem no mundo digital, no mundo de tecnologia, é fazer com que dois serviços, duas aplicações distintas consigam se falar, né? Consigam se comunicar bem. Né? Então, imagina assim, eu preciso pegar o meu sistema de e-commerce e pegar todos os e colocar os pedidos dentro do meu sistema de gestão financeira. Parece ser uma coisa trivial, mas não é. É uma coisa super Uhum. difícil, né? Cada empresa tem suas próprias necessidades, né? E ao longo dos anos, esse foi um processo que sempre foi muito, até mesmo artesanal nas grandes empresas, né? Em qualquer empresa até, né? E o que a gente está fazendo é colocar uma disciplina nisso, né? Colocar uma maneira científica de você atacar o problema da integração de uma maneira muito mais simples, né? Que até Hum. mesmo pessoas não tão especializadas consigam criar as próprias integrações e com isso fazer aflorar a transformação digital nas empresas. Tá? Então, um pouquinho disso que a DB faz, vai um pouquinho além, né, cara? Mas acho que é uma forma bacana de explicar, né, de uma maneira mais simples aquilo que a gente faz na empresa.
Eu tava tentando explicar ontem, porque ontem a gente teve o Digibir, né? Que é o nosso evento digital, que a essência de Digibir faz. A Digibir faz, a essência faz a mediação, né? Uma amiga minha, que é médica, ela perguntou, mas o que a Digibir faz? Eu falei, meu Deus, como eu explico pra ela o que a Digibir faz? Pra quem que é médico, pra mim. Aí eu falei assim, ela conecta as coisas. Tem dois sistemas que não se conversam, então ela vai lá e conecta de uma forma muito fácil. As empresas já faziam isso de uma forma complexa, ela faz de uma maneira fácil, com uma plataforma. Ela achou o máximo. Não, e o interessante porque assim, as pessoas que não estão no meio de tecnologia nem sabem que esse problema existe, né? Que isso é um grande problema, né? Que todo mundo que está ligado em tecnologia, assim, principalmente no mundo empresarial, é um problema que a gente tem que trabalhar, né? Por exemplo, é É um muito fácil, problema. abre o WhatsApp, abre o Instagram, tá tudo na mão, né? Mas tem um monte de coisa por trás dos bastidores ali que ninguém tá vendo, né? Então o que a gente faz é muito invisível, tá sempre por trás dos panos, né? E por isso que Uhum. talvez não apareça para as pessoas de forma geral. Ó, o Tuvis, ele falou que tá top ring light, viu? De verdade. Perguntar para ele se eu tenho que mudar a cor da luz, assim, porque eu acabei de ver que dá para mudar a cor, ó, a luminosidade, eu deixo azul, deixo amarelo. Aí, Olha, vamos deixar só uma. tá Uma mais ótimo assim. atenção. O pessoal que chegou agora, o Júnior, a Ju, o Dani, a Cláudia, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui com a gente. Tá, Rô, então vamos lá, né? Você tinha uma carreira executiva consolidada, né? Anos aí no mercado corporativo. De onde você tirou a ideia de empreender? Não passou pela sua cabeça manter o contra-cheque, o 13º, não era mais viável, não? Olha, vou te falar, viu? Acho que é mais fácil mesmo. Bom, enfim, sabe que empreender sempre foi uma ideia sem execução, tá? Até porque eu tinha uma vida, eu sempre tive uma vida de crescimento profissional, né, nas empresas que eu passei, sempre com uma missão de crescer, de estar sempre, né, de conseguir novas posições e tudo mais, né? Mas sempre foi algo difícil, né? Difícil no sentido de custoso, né? Custoso para a cabeça, para o modo de ser, né? E quando você olha assim, né, é muito confortável você saber que você vai receber um contra-cheque no final do mês, né? Que você tem toda uma estrutura para te dar sustentação e tudo mais, né? Mas enfim, uma das coisas que foram fundamentais para mim foi ter saído de uma grande empresa e ter ido trabalhar numa startup, né, que foi a Zup. Uhum. E a Zup, para mim, foi a grande transição da minha vida, né? Onde eu aprendi o que eu realmente gostaria de ser. Né? E eu observava lá o pessoal, os executivos, né? Os fundadores da empresa naquele momento trabalhando e construindo e criando. Eu falava, puxa, cara, como isso é bacana, né? Como eu gostaria de fazer algo nessa linha também, né? E trabalhando junto com eles, eu fui fazendo a transição de uma carreira de uma multinacional americana, que foi os caminhos que eu passei, né? Eu passei pela HP, pela IBM, pela CA Technologies, né? E lá eu fui vendo que a vida pode ser um pouco diferente, né? Que é uma forma de trabalhar um pouco mais austera, mais direto ao ponto, né? Até mesmo com mais flexibilidade de você construir as coisas, né? E aí essa coisa ficava na minha mente. Até que um dia eu conheci um grupo de fazendeiros, olha só que diferença, né, cara? E a ideia desses caras era construir uma plataforma para poder vender, criar um marketplace de produtos orgânicos. Olha só que interessante. Eles queriam conectar as fazendas, os produtores de orgânicos diretamente com os consumidores, uma forma de desintermediar isso, né? E poxa, cara, eu olhei para aquele negócio, eu conheci os caras, né? Eu falei, puxa, esse negócio pode ser o início, né, de uma coisa bacana. E aí, putz, eu arrisquei, né? Eu voltei para eles e falei assim, olha, é o seguinte, eu posso te ajudar com isso. Né? Eu e mais meus colegas, meus sócios aqui, né? Meus futuros sócios, na verdade, a gente tem uma expertise para fazer esse tipo de coisa. E aí a gente aceitou o desafio de trabalhar para esses caras para construir esse marketplace de produtos orgânicos. E foi daí que começou a minha carreira, vamos dizer, a minha fase de vida, não vou nem falar de carreira, né? A próxima fase, que é a fase empreendedora, né? E que hoje eu falo assim, puxa, não consigo nem me olhar de novo
com a carteira de trabalho, num regime CLT, alguma coisa assim, né? Já, mudou tanto minha mente que hoje eu já começo a olhar numa perspectiva totalmente diferente do que eu via há tempos atrás. Muito legal. Ó, chegou mais gente, o Wagner, o Geraldo, o Alê. Ah, legal aí, ó. Falou, o Geraldo Neto falou, top essa história. Pessoal, vocês Sabe que podem mandar perguntas. O Oi. Geraldo é um dos investidores da DB. Foi o cara que Olha, primeiro acreditou na empresa, lá atrás. Quando a gente estava lá atrás, sabe? Com o dentinho cariado, né? Com o pé sujo, com a barriga cheia de verme. Lá o Geraldo falou, esses caras aqui, ó. Esses caras aqui tem alguma coisa, cara. Foi ele que acreditou bastante na gente. E sabe, é um cara que empurra a gente o tempo todo para frente, né? Quando a gente começou, ele falava assim, cara, pode parar que esse produto de vocês aqui tá muito barato. Vocês estão vendendo muito barato. Você tem que vender mais caro, que isso aqui resolve. E não deu outra, né, cara? Ele estava coberto de razão e cada vez que a gente foi, né, adequando mais o preço ao mercado, mais a gente vendia, mais a gente conseguia crescer. Então, putz, que super legal. grato a esse cara fantástico, que é o Tá Geraldo. vendo, Geraldo? Que legal. Pessoal, vocês podem mandar pergunta aí, viu? Que é uma live, a gente quer bater um papo mesmo com vocês. Ô, Rô, você falou de muitas coisas legais, as coisas positivas, mas vamos falar dos problemas um pouco, né? Porque é o tema da nossa live, as coisas que ninguém fala. Quando a gente abre uma empresa, tem muita coisa na nossa cabeça, né? Tá certo que no caso de vocês foi uma oportunidade com esse esquema aí da intermediação para produto orgânico, enfim. Mas quando você tem a idealização e você leva ela para o mercado, a prática é outra, né? Não é aquilo que você imaginou. Quais foram as primeiras coisas que caíram por terra quando vocês colocaram a empresa de fato operando, né? E você consegue hoje identificar por que ocorreram esses erros de percepção mesmo? Claro. Sabe que o que a gente se propôs a fazer no início não tinha nada a ver com o que a gente faz hoje. Tá? E quando a gente começou a DB nesse modelo de marketplace e tudo mais, nós entramos num mundo que a gente simplesmente não conhecia. Na verdade, em dois mundos. Primeiro mundo, o mundo do e-commerce. Segundo mundo, o mundo das pequenas e médias empresas. Olha só, eu sempre fui um executivo de multinacional de software atendendo grandes corporações, né? Isso não só eu, né? Eu e o Peter eram executivos de uma multinacional de software, o Vitor é executivo de uma multinacional sistema financeiro, Banco Santander, né? Durante 15 anos, assim. A gente sempre trabalhou de uma maneira muito focada a grandes empresas. Bom, apesar de a gente ter entregue o projeto muito bem, quando nós fomos ao mercado para replicar o que a gente tinha feito, né, começar a vender o que a gente tinha feito, cara, putz, a gente se deparou com um mar vermelho total, né? A gente se deparou assim, a gente começou a perceber, cara, a gente achou que a gente tinha feito alguma coisa maravilhosa de e-commerce, a hora que a gente viu, puxa, na verdade a gente estava mesmo era na vala comum, que tinha muita gente boa fazendo isso por muito tempo, por muitos anos, e atingir o patamar que essa galera chegou, cara, isso aqui ia ser impossível, né? Então foi algo assim um tanto quanto até frustrante, né? E uma coisa que a gente tinha como diferencial... Né? É difícil. E uma coisa que a gente via como diferencial, que era o nosso aplicativo móvel, que ele se transformava de acordo com o e-commerce, né? Putz, era outra coisa que a gente viu assim. Isso você vê, né? A questão de você sair fazendo, né? Uma coisa que a gente viu que, putz, isso aqui é muito barato, as pessoas não estão pagando por isso. É muito fácil resolver esse problema, né, cara? Então, era muito fácil contratar um desenvolvedor, fazer alguma coisa nessa linha. Então, isso era uma questão, né? Então, a gente começou a ver que a gente estava atacando com um monte de coisa que não fazia muito sentido. Agora, tinha uma coisa interessante lá no meio, que era a nossa plataforma, que é aquilo que a gente fez para juntar todas as peças e colocar esse marketplace no ar, né? Mas o que foi interessante disso tudo? Então, veja, a gente fazia uma série de coisas. A gente fazia um aplicativo móvel, a gente fazia e-commerce, a gente conectava sistemas, a gente fazia uma série de coisas, né? Aí, um belo dia, eu fui pedir uma ajuda lá para o Flávio Pripas, né? E o Flávio Pripas, lá do Cubo, ele é o fundador do Cubo, né? Hoje ele está na Redpoint Ventures. Mas o Flávio é um daqueles caras super empreendedor, conhece pra caramba, né? Eu fui pedir uma opinião, ó. Flávio, dá uma olhada naquilo que a gente está fazendo aqui, né? A gente sentou com ele num café, começou a apresentar tudo que a gente estava fazendo. Chegou numa hora que ele falou assim, para. Eu não estou entendendo nada que vocês fazem. Aliás, eu não consigo encaixar vocês em nenhuma caixinha mental minha, cara. Vocês precisam ter foco. Decide uma coisa, decide um mercado e vão para frente, né? Putz,
era isso que a gente estava fazendo totalmente errado, né? A gente estava tentando atacar Uhum. diferentes fontes e tudo mais, né? Para tentar trazer caixas, novos projetos, que não era por aí o caminho, né? E no final, vou te falar, a gente saiu dessa reunião com o Flávio bravo com ele. Falou, o Flávio não entende nada, não sabe o que a gente está fazendo. Mas o quê? Putos, O né? Flávio sabia exatamente o que a gente estava fazendo, né? A ignorância tem a sua arrogância, né, Rô? Tem, super, cara. Eu acho que aí é um ponto, você tá vendo? Aí é um ponto, né? Às vezes você tá muito cheio de si, né? Muito certo, assim, das coisas que você tá fazendo e você não tá olhando ao redor, né? Isso foi uma Uhum. questão e, putz, hoje eu sou grato pra caramba. A gente teve depois, depois nós fomos admitidos no Cubo pelas mãos do Flávio, né? Isso foi super bacana. Foi super legal porque a gente só floresceu depois que a gente resolveu focar no negócio que a gente fazia bem, que eram conexões para grandes empresas. A hora que a gente voltou para o Flávio, acho que foi um ano depois que a gente se encontrou com ele, que a gente mostrou, Flávio, dá só um minutinho para te mostrar o que a gente está fazendo agora. Aí ele falou, nossa, cara, fantástico. Fazia tempo que não aparecia alguém tão bacana aqui. Como é que Que eu posso ajudar legal. vocês? Aí foi aí que a gente foi pro Cubo. Mas, Olha, mas isso foi isso que a gente tem que tomar um cuidado, né? Cuidado com o que você está fazendo, cuidado aí com aquela certa arrogância que você pode ter de achar que está com, né, com tudo dentro que pode quebrar, pode não funcionar. Tivemos sorte aí uhum. de conseguir achar, sempre ter pessoas boas, sempre pessoas corretas próximos da gente que conseguiram nos mostrar o caminho por diversas vezes, né? Que legal, muito legal. Chegou agora também a Lorena, o Saque, o Alisson já tinha dado oi? Oi, pessoal, que legal que vocês estão aqui com a gente. O Guilherme, oi, Gui. Muito legal. Já é. Agora vamos visitar o Rodrigo lá de 2017, né? 3 anos, 2016, 17, é isso aí. 2017. O que tinha na sua cabeça sobre o que era ter uma startup? Você achava que era glamuroso? Você achava que foi uma coisa que te empolgou? Quais foram, do lado pessoal mesmo, essas idealizações que caíram por terra? Não, assim, primeiro assim, eu tinha uma ideia, eu adoraria fazer isso, né? Eu queria construir algo para mim, né? Mas assim, uma coisa que caiu por terra foi todo o meu patrimônio, vamos dizer assim, né? Tu- Geralmente é tu- assim, né, com empreendedor. tudo aquilo que eu construí durante anos numa carreira executiva, era quase 20 anos aí, putz, na verdade foi quase tudo para Digibi, no final das contas, né? E um medo muito grande que a gente teve, eu tive, meus sócios tiveram, a gente viveu muito. Foi assim, o problema de você ser empreendedor, né, um pouquinho mais velhinho, não tanto, né? Não tão velhinho, né? Mas é que você já tem uma série de Ah, compromissos, né? Uma eu série de tenho um comentário compromissos. sobre isso depois, pode falar. A gente já tem uma série de compromissos que a gente tem, né? Compromisso com a minha família, com as minhas filhas, com a minha cachorrinha, com a casa, não sei aonde, aquela coisa toda, né? Você já atinge um patamar que é difícil você voltar, né? Você não quer também voltar, você só quer andar para frente, né? Uhum. E, 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 e lá atrás, em 2017, quando a gente começou isso daí, isso foi uma questão, né, que nos afligia. E ela começou a ficar mais premente em 2018, porque até o 2017 a gente ainda tinha o dinheiro do projeto. Em 2018 a gente não tinha mais dinheiro nenhum, né? E aí eu comecei a investir eu mesmo na empresa, colocar meu dinheiro, meus sócios colocarem, né? Foi um ano que a gente passou num calvário lascado para conseguir os primeiros clientes, né? Então imagina você tocar uma empresa, nesse momento a gente já tinha aí quase uns 10 funcionários, 8 ou 10 funcionários nesse momento, né? E o dia 30 é implacável. Ele chega o dia 30. Todo mês ele chega rápido, né? E você tem que ir lá pagar a folha, tem que dar a folha de pagamento, né? E a gente é com aquela coisa assim, eu nunca tive um salário atrasado na minha vida. Eu não vou deixar que um cara que tá, né, dentro da minha. Tá os meus cuidados agora, jamais vou permitir que um negócio desse aconteça, né? Bom, então o ano de 2018 foi muito difícil, foi um ano que a gente foi investindo no nosso próprio patrimônio, né? Operar sem dinheiro. Eu brinco que a gente, assim, ó, para conseguir operar, a gente subia, respirava e mergulhava de novo, de tão sem grana que a gente tava, né, cara? É terrível operar dessa maneira. Mas por aí foi indo, né? Essa foi a parte difícil. E muitas vezes deu pânico, tá? Cada hora era um sócio. Chegava uma hora que um sócio, no meio dessa confusão toda, e vendo o ralo, o dinheiro indo pro chão, indo embora, né? A gente começava a olhar pro outro e falar assim, cara, ferrou, será que não é melhor começar a procurar um emprego, né? E dá isso mesmo, ainda mais a gente que viveu a vida inteira, nós vivemos em empresas, em grandes empresas, né? Então isso foi super. Esse foi um ponto aí de observar lá de trás e que foi uma questão na hora de atuar. Nossa, Então, putz, um plano total. ajuda, viu? Um plano para você se manter, saber quando você precisa gastar, ajuda bastante. E a gente sempre, eu pelo menos, meus sócios, vou te dizer que eles são mais cuidadosos com isso, mas eu sempre
né? Deixa a vida me levar. Então, o negócio foi mais ou menos assim, né? Então tá aí uma pior prática, né? Não se planejar como você fez. Tá aí Muito uma bem. pior prática, né? Mas tem hora que não tem jeito, né? Tem hora que você tem que estar passando o vagão, pula nele e vai pra frente. Que acho que é o que no final É, deu certo, né? Deu super certo. depois você vê, porque se a gente pensar muito, a gente não faz mesmo, né? Ah, ah, ah. Deixa eu ver Legal. aqui, chegou mais gente. O Heitor comentou, não 3 ou 4 focos, mas. Como é que é? Não 3 ou 4 focos, mas não ter apenas um. O Geraldo comentou, tenso. Olha a Sil aqui. Rodrigo, no mercado corporativo, as relações entre as pessoas, especialmente na alta gerência, são muitas vezes plásticas. As pessoas acham que precisam parecer o que não são, não é verdade? É verdade. É verdade. Essa é uma diferença absurda. E cara, sabe uma coisa? E não é desdenhar, pelo contrário, porque eu sou o que sou por causa das minhas experiências, pelas empresas que eu passei e principalmente pelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Mas eu só percebi que eu estava infeliz depois que eu saí da grande empresa. E você começa a perceber as questões, os porquês e tudo mais, né? E seria até uma sacanagem eu falar isso, porque eu vou te dizer, os meus melhores amigos hoje são os caras, são pessoas que trabalharam comigo durante a minha vida toda. Então, assim, eu tenho a sorte de ter bons amigos que me ajudaram. Mas eu acho que isso é uma questão, sim, né? A hora que você. E a gente observa muito nas grandes empresas, muitas vezes os nossos clientes, né? Às vezes não conseguem se movimentar por esse tipo de questão, né? Pela questão política, né? Pela questão de você ter que demonstrar algo, né? A gente tem uma máxima na área de tecnologia, né? Que nas áreas de TI, né, o pessoal fala assim, poxa, ninguém nunca é demitido por contratar IBM, né? Eu já falo assim, cara, já não é bem assim, viu? Se eu fosse você, eu começava a contratar a DB, viu, cara? A DB é a empresa que consegue fazer catapultar a sua carreira aqui para frente, né? Então eu tô brincando assim, né? Mas a verdade é o seguinte, se as empresas quiserem realmente competir, elas têm que ser mais parecidas com as startups. Elas têm que ser mais parecidas com essa flexibilidade, com essa, eu vou dizer, franqueza, né? O jeito franco que a gente tem é o que é, né? Até porque se eu errar aqui agora, eu mato a empresa no dia seguinte, né? Assim, eu não tenho espaço, né? Eu não tenho gordura, Uhum. assim. Por exemplo, hoje, se eu não faturar, se eu deixar de vender, a empresa quebra, né? Hoje eu brinco, né? Esses dias eu tava. Isso é super importante também. Eu tava discutindo com uma grande empresa, um grande parceiro, que ela gostaria que, assim, para que ela vendesse a minha solução, eu tinha que assumir todos os riscos que ela aceitou com o cliente dela, né? Hum, Em contrato. E eu falo assim, poxa, mas eu preciso de você justamente porque eu não tenho tamanho para atender ele. Eu preciso que você, né? Cover my uhum. back. Né? Ou seja, você tem os recursos, o dinheiro, os advogados, né? E outra, se acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada com vocês, né? Vocês continuam a vida, né? Se acontecer alguma coisa com a DB, cara, a DB quebra e eu vou preso. Né? É mais ou menos assim a diferença que se tem entre uma grande corporação e uma empresa como a minha, né? E aí a grande dificuldade é falar não, né? Ainda mais quando você tem um negócio quente na mão ali, você vai falar pro cara, eu agradeço, mas, putz, fugiu dos nossos valores, dos nossos princípios aqui. Não consigo seguir em frente, né? Mas a Isso pergunta, é assim, não. é muito diferente. Quem viveu os dois lados sabe como essa questão é pesada. Talvez, em algum momento, a DB fique muito grande também, as coisas mudem, né? Mas acho que tem uma diferença fundamental mesmo de mindset, de cultura, né? Total. Chegou mais gente aqui, Bianca, o Léo, bem-vindos, pessoal. É, uma coisa que eu ia comentar, que você falou assim, eu não comecei tão novo assim, mas a gente até já conversou sobre isso no passado, né? Que a gente tem essa idealização do startupper baseado no que a gente vê nos filmes sobre o Vale do Silício, que é aquele cara, aquele jovem nerd, 17 anos, genial, e que foi lá e criou um negócio. Só que aqui no Brasil, o empreendedorismo não é para quem não tem experiência, né? É um sistema extremamente complexo. As relações no Brasil são diferentes. Você tem um nível mais de one-to-one mesmo, que conta muito, né, nas relações corporativas. Então, o que eu vejo no Brasil, os startups serem pessoas como você, que são pessoas que têm já experiência no mercado corporativo, que entendem as dores dos clientes e têm uma bagagem de gerenciamento que se você não tiver no Brasil, lascou, né? Lascou. Que é muito Total, complexo. Mais gente total, é isso aí. chegando. Rob, Bianca.
Eu tenho uma pergunta para te fazer, depois eu faço uma próxima pergunta que veio aqui. É, Uma vez, para quem não sabe, a DigiBee é cliente da Essence, né? A gente faz todo o projeto de curadoria de conteúdo de impacto para eles. E outro dia a gente estava no telefone, eu e o Rô, ele estava contando sobre uma decisão que ele tinha tomado e que aí ele viu que não era ideal, ele voltou atrás, ele falou, putz, fiz cagada mesmo, é isso aí, não tem jeito, agora a bola para frente, vamos mudar. E daria para classificar, categorizar, Rô, tipo, tipos de cagada que geralmente o empreendedor ele comete, tipo de empolgação ou de excesso de autoconfiança? Dá para fazer uma divisão assim? Dá, acho que dá. Eu acho assim, a gente tem que observar muito, né? Eu acho que principalmente no início, a gente toma muito decisões baseado em sensibilidade, né? Talvez até, às vezes, até no impulso, né? Você toma as decisões, porque... E só tomar mesmo, tá? Final é, é, é dessa maneira. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado lascado é de quem você se aproxima, né, cara? Quem que você, quem que você traz para ficar perto, próximo de você, né? A gente teve questões, principalmente no comecinho da DB, a gente teve questões com pessoas, né? A gente não tinha um alinhamento entre o que a gente acreditava e o que os outros que estão vendo de fora acreditam, né? Então a gente teve bastante não, a gente teve algumas questões, né? Mas são questões que ficaram marcadas, né? São questões que ficaram marcadas na gente, assim, justamente porque está relacionado a pessoas. E isso é uma coisa que fica, né? Então, eu classificaria assim. Eu acho que você tem coisas que às vezes você está acreditando, mas você tem que se aprofundar um pouquinho mais, ouvir também um pouco da sua intuição quando você não tiver dados, né? Eu, o Vitor e o Peter, a gente brinca, cara. Tem hora que a gente não consegue verbalizar o problema que a gente está vendo no determinado candidato. Mas fica aquela pulguinha atrás da orelha e a gente tem que prestar atenção mais nisso. Tem aquela pulguinha, cara, putz, vai pro próximo, procura o próximo. Eu sei que pode ser contratação, uma coisa super difícil e tudo mais, né? Mas às vezes a gente tem que tomar esse cuidado para não errar e não colocar nosso. Tudo que está sendo construído aí, né? Eu nem consigo falar nosso negócio mais, o negócio que a gente tem na DB, que todo mundo faz parte daquilo, né? Colocar em risco dessa maneira. Respondi. Acho que sim, E essa questão de uma coisa é você tomar uma medida sem pensar muito, você Ah. não ouvir o seu feeling, né? Como você comentou depois da pulguinha atrás da orelha, e fazer pela empolgação, e a outra é você abrir mão do seu feeling e tomar uma decisão errada. Foi o que eu entendi, é isso? Mas sabe que agora, né? Agora que a gente cresceu, a gente não quer mais só usar decisões no feeling, não, tá? A gente quer se basear em dados. Isso está nos nossos valores também da DB, né? Nós temos cada vez mais dados e processos que nos ajudam a manter, né, a coerência, a montar as decisões corretas em cima disso. Por exemplo, nesse exato momento mesmo, né? Porque nós estamos fazendo todo um processo com a empresa para a definição do propósito, cultura e valores da empresa, que já estão lá. A gente já vive, né? Só que a gente fez todo um trabalho, né, para que esse negócio seja verbalizado e que a gente consiga escrever isso daqui, né? E foi um trabalho super bacana que a gente está fazendo junto com a agência Elas, né? Junto com a Thaís, que é a nossa head de RH. Então tá funcionando super bem. A turma tá super engajada no negócio desse. Então assim, são dados agora, né? Não é mais só feeling, só intuição. Acho que você tem que ter agora que evoluiu um pouquinho mais, a gente já tem que botar o pé no chão em muitas coisas, porque agora já começa a ter muita coisa a perder, né? Então, São outras fases, né? São é momentos isso aí. diferentes. Ó, vamos ver o que o Geraldo falou aqui. O primeiro desafio, sair da areia e furar as primeiras ondas. Mas quando passa a arrebentação, olha que poético, os desafios são maiores. Qual, na sua visão, precisa ter 100% da atenção do time? Produto ou cliente? Cara, assim, a DB é uma empresa extremamente orientada ao cliente, tá? Isso, assim, parece até clichê falar, né? Mas a gente é mesmo. Tudo que a gente faz é olhando o seguinte, ó, nós vamos fazer com que o cliente tenha sucesso. Porque se o cliente tem sucesso, o nosso vai a reboque. Agora, isso não significa que o cliente é dono da razão. Toda a verdade está ali. Nós temos que ajudar o cliente mesmo quando ele estiver errado, né? E aí você fala assim, poxa, cliente ou produto? Cara, sabe que a gente é muito disciplinado no produto. Você conhece meu sócio, né? Você sabe como que é o alemão lá, né? Então, assim, a gente é super disciplinado. Por exemplo, a gente não aceita absolutamente nada
nenhuma solicitação vindo de um cliente que altere a nossa plataforma e que isso seja somente para ele. A gente só aceita modificações na nossa plataforma se aquilo fizer sentido para o conjunto dos nossos clientes. Né? Aí a gente adiciona. Se for uma coisa de fora, a gente fala, cara, seu cliente, isso é uma coisa que você tem que tratar de outra maneira. Né? A gente não consegue atuar. Então a gente é super disciplinado nessas coisas. E aí, pessoal, assim, o produto que a gente tem hoje na DB, ele é grande parte da experiência que nossos clientes têm, né? Então, fica até difícil de dissociar as duas coisas, né? Por exemplo, hoje na DB, a gente ajuda grandes redes varejistas a processar os pedidos que estão aparecendo lá na frente de caixa. Né? A gente conecta a frente de caixa com sistemas lá financeiros que essas empresas têm. Né? A gente ajuda, por exemplo, grandes hospitais no Brasil a mandar as informações de Covid-19 para o Ministério da Saúde. Né? Então, são coisas que são super importantes, que passam pelo nosso produto e têm um impacto grande na sociedade, né? E que a gente toma um cuidado lascado. Até mesmo quando o cliente não está fazendo a coisa certa. A gente vai sempre olhar para trás e falar assim, cara, essa não é a maneira correta de fazer. A forma correta de fazer é assim, assim, assado. E se tiver muito contra, né? Obviamente que a gente não é inflexível, mas se tiver alguma coisa muito díspare, puta, nós vamos sugerir fazer de uma outra maneira, né? Que o cliente tenha uma outra abordagem que talvez não seja o KDB. Então, assim, eu só queria fazer esse contraponto entre os dois, porque assim, eu não acho que seja algo tão preto no branco. Cliente, em primeiro lugar, é isso, cara. Nós estamos lá para ajudar o cliente dele. É que nem com os filhos, né? É assim, minha filha está fazendo alguma coisa errada, nós vamos questioná-la, nós vamos brigar com ela para que ela, né, entre no caminho, ela vai ficar chateada, tudo, mas é pro bem dela, né? E é da mesma maneira que a gente olha para os clientes, né? Para o bem dos clientes. Por isso que meu propósito, por isso que meu propósito de vida pessoal é isso aqui que tá na minha camiseta, ó. Ser o melhor pai do mundo. Para as minhas filhas e para os meus clientes, entendeu? Muito bom, muito bom. Roy, tem uma coisa também, né? Porque o seu produto, ele serve ao cliente. Se você ficar orientado só ao produto, se seu produto for a sua máxima, é capaz que ele não... Se você for mais apegado ao produto que ao cliente, você talvez não vai conseguir atender o cliente. Porque o produto, na verdade, ele não é seu, ele é do cliente, né? Você é só um intermediário do negócio todo. E o cliente não é só uma pessoa, não é só uma empresa. É um conjunto, né? Acho que é isso que é legal que vocês fazem desse conjunto da obra, né? Não, sim, e é verdade, sim, que para cada cliente da DB a gente tem uma parametrização, uma customização diferente. Cada cliente usa a DB de uma maneira, mas a base dele é a mesma. A gente quer ser a Apple desse mercado B2B. Putz, a Apple, ela sabe o que a gente quer. Volta e meia, ele sabe que o iPhone é como é que a gente usa esse telefone da melhor maneira. Eles sabem essas coisas todas, né? Eles sabem tratar isso daí, tratar essas experiências. E o que a gente quer é aprimorar essas experiências, só que aí pensando no mercado B2B, né? Pensando no mercado onde a gente está atuando com grandes empresas, nós estamos entrando nos sistemas dela. E assim, e nas empresas o que tem lá são pessoas, né? A gente quer fazer com que essas pessoas, elas fiquem bem orientadas àquela coisa que a gente faz, né? Da maneira que a gente atua. Lembra que eu brinquei um pouquinho atrás, né? Assim, o que nós estamos oferecendo para os clientes não é somente um produto, é um mindset, é uma forma de pensar. O produto é parte do problema. Mas se não vier junto com esse método, com esse pensamento, com essa nova abordagem, o cliente não vai tirar todo o benefício que ele deveria tirar, que ele conseguiria tirar. Você entendeu? E aí faz parte da gente ajudá-lo a educar e por aí vai, né? Em torno do que seriam melhores práticas, né? Melhores práticas de agilidade, melhores práticas de flexibilidade, melhores práticas para que o cliente consiga realmente destravar a inovação. Então eu olho mais ou menos assim. Então, por mais que seja parametrizado, o alicerce é muito parecido, as bases são muito parecidas e deveriam ser. O problema é o mesmo, você entendeu? Certo, muito legal. Rô, uma coisa também que eu tô pensando aqui, né, que a gente tava falando antes ainda nas perguntas sobre as cagadas, né, que a gente comete. No começo, você fala hoje, cometi uma cagada, beleza, muda de ideia, né, com uma empresa que tá mais consolidada, tá crescendo é uma coisa. Mas no começo era assim também? Ou você, com, sei lá, uma preocupação, um receio, você tentou dar uma escondidinha numa cagada? Aconteceu já isso? Sim, no começo é assim, assim, com os meus sócios agora, a gente fala muito, muito aberto, muito francamente, sabe? Porque a gente já não tem mais medo de errar.
Diferente da quando eu estava numa organização que a gente escondia porque não queria mostrar, não queria demonstrar fraqueza para ninguém, né, cara? Agora eu tenho uma vida onde eu posso me mostrar vulnerável para as pessoas, sabe? E isso para mim é tão libertador, mas tão libertador, né? De poder mostrar que, cara, tem falhas. A coisa mais comum que tem na DB é quando as pessoas chegam para mim pedindo uma orientação e uma decisão ou como que eu faço isso? E eu viro para essas pessoas e falo, cara, não sei, não faço a menor ideia. Qual que é a sua sugestão? Né? O que você acha que a gente deveria fazer aqui, cara? Né? E vem ótimas ideias a partir daí, né, cara? Porque eu não sei, eu tô assim como muitos que estão comigo, é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Uma série de coisas, né? Veja, eu fui um executivo, mas sempre fui na área comercial, né? Aqueles caras que ainda mais que achavam que era comercial era tudo e o resto era nada, né, cara? Então, assim, né? E hoje, né, cuidando da minha empresa, tem tantas coisas, tantos alicerces que precisam ser construídos, tem tanta coisa estruturante na empresa, né? E que eu não via anteriormente, né? Para mim, eu só via uma coisa: a venda, o cliente, e o resto, se não tá me ajudando, tá me atrapalhando. Cara, não, para, não tem nada a ver com o que com o que eu penso hoje, né? Com o que a DB é hoje, tá? Então é muito diferente isso, sim. Que legal. Ó, tem um monte de pergunta aqui. A Lorena. Ah, é daquele assunto do produto. Acho que você já respondeu, só vou ler aqui para mostrar que ela participou. É por meio do produto que você dá ao cliente, não? Aí depois ela até colocou uma palminha, porque você deu uma bela explicação. A Obrigado. Cris Moraes. Oi, Cris. Ela falou: você já citou que a falta de foco e arrogância. Você já citou a falta de foco e a arrogância do iniciante. Quais são outras pegadinhas que atrapalham o crescimento das startups? Sabe que esse negócio. Desculpa, Cris, eu vou voltar um pouquinho na falta de foco, porque isso foi uma coisa que pegou a gente, sabe? Quando a gente começou, putz, a gente quis abraçar o mundo. E aí a gente começou a fazer várias coisas simultâneas, ainda mais que a gente era em três, né? Por mais que a gente tinha um projeto para atacar. E nós somos pessoas, vamos dizer assim, produtivas, né? A gente gosta de fazer bastante coisa mesmo, né? Cara, logo no início da DB, que a gente começou a montar, tava entregando lá o produto de orgânicos, a gente falou assim, poxa, a gente pode fazer a mesma coisa com cerveja, né? Vamos investir numa fábrica de cerveja? E não é que a gente foi lá e fez isso, cara. É sério? Sério, sério. E aí, porque a gente imaginava que podia, né, ser parecido. Aí tinha um grande amigo meu de muitos anos, né, que fazia isso daí no final. Bom, no final, não deu certo. Por N razões, não deu certo, né? Enfim. Mas, assim, a melhor coisa que aconteceu pra gente foi não ter dado certo isso. Porque esse negócio estava desviando a gente completamente de algo muito grande que é o que a gente está construindo agora. Então, hoje, esse é o típico erro, tudo bem, guardado as devidas proporções, que a gente não comete mais. Por exemplo, a DB, ela tem uma maneira, ela tem uma capacidade de criar novos negócios a partir dos projetos que a gente entra. Então, por exemplo, eu tenho projetos que eu entreguei para o cliente que só esse projeto poderia ser uma empresa, né? Só que a gente não cai nessa armadilha de começar a desviar o nosso foco para fazer outras coisas. A gente continua focado somente na plataforma, na integração, fazendo com que os nossos clientes se tornem mais ágeis e consigam criar as conexões necessárias. Então a gente só faz isso. Então eu estava vendo assim, erro do passado, tem hora que eu consigo bater o olho aqui, eu leio rápido, assim, né? Você está falando, mas estou lendo aqui ao mesmo tempo, né? Então você pegar erros do passado, né? Esses a gente não comete mais, né? Então a Cris falando de foco e tudo mais, né, cara? Então esse é um que é difícil, né? Outra coisa, que talvez que eu acho que a gente tá. A gente ainda erra, mas é porque é difícil de fazer. Cara, comunicação. Se tem uma coisa que a gente está trabalhando na DB para resolver, ainda mais que agora que a gente está crescendo, né? Estamos com 70 pessoas, estamos com escritório nos Estados Unidos, estamos com escritório aqui, todo mundo remoto agora. Nossa, depois agora com todo mundo remoto, essa parte de comunicação talvez tenha pego ainda mais, né? Cara, isso é uma coisa que a gente acho que a gente não faz bem ainda, que a gente precisa melhorar. E que a gente está melhorando. Rodrigo! Rodrigo, não me com time, meu anjo. Não, com time. Eu acho que assim. Tá. Você, claro. Deixando pro time, né, dentro de casa. E sabe, eu vou te falar, tem horas que a gente posta os artigos e a gente não posta para dentro. E vem um monte de reclamação. Poxa, tô sabendo aqui, antes daqui de dentro de casa, tô sabendo pelo Instagram, pelo LinkedIn, né, que vocês estão fazendo isso e aquilo. Então, isso é uma coisa que a gente tomar cuidado, né? E que agora, né, começou a acertar cada vez mais. Mas tô brincando, pode falar também.
Não, Ô, eu acho que vocês fazem um trabalho sensacional pra gente. Fantástico. olha só, Então, pedi biscoito e é, ganhei, hein, gente? pediu biscoito e ganhou mesmo, cara. Sempre foi. Aliás, ó, vou falar pra vocês, cara, foi super difícil pra gente começar a trabalhar junto, né? Porque a Adri, ela começou com a DB quando a gente tava lá no Orgânicos ainda. Sim, não Aquela chamava nem loucura. Bibi ainda. Não tinha nome a empresa, a gente não Não sabia o que ia tinha. fazer. Imagina se a gente começa. Assim, mesmo depois que eles começaram, a gente foi aprendendo muito, né? A melhorar a narrativa durante todo esse processo. É um processo de mudança, né? Poxa, a DB a cada 3 meses era uma empresa diferente. Então, mas imagina, foi desde lá de trás, né? Só no comecinho desse ano que a gente conseguiu fazer um negócio, eles começaram a cuidar da gente aí de uma maneira super bacana, cuidando de toda a parte institucional nossa, de comunicação. Então, tá indo super bem. É muito engraçado, porque imagina se tivesse contratado a gente naquela época, né? Que vocês nem sabiam o que vocês estavam fazendo, a gente ia criar um plano para quê, né? Plano pra Realmente quê, foi né? no momento acertado. Mas a gente tentou vender, eu falei com o Rodrigo, acho que foram 2 ou 3 vezes, a gente chegou no ponto de fechar contrato em momentos diferentes. Quando o Bruni, que nem existia ainda, ele era pequeno, né? Quando a gente começou. Quando o Bruni, que é do marketing, me ligou um dia, era tipo véspera de feriado, 8 da noite, ele me ligou falando que queria fazer uma proposta e tal. Eu falei, Bruni, é a terceira vez que a DB me procura. Se vocês não fecharem, eu nunca mais atendo vocês. E aí rolou. No hard feelings, não fique bravo com seu cliente, uma hora Não, ele de pode jeito virar, hein? nenhum. De jeito nenhum. Não. É só o nosso passado. É isso aí, foi Ó, muito ano boa. passado, o Wagner mandou uma pergunta aqui. É engraçado, né? Que eu vou ler a pergunta, vocês só ficam comendo minha franja. Rodrigo, dá para dizer que os erros do passado e as lições trazidas por ele são mais importantes para os futuros acertos do que os acertos do passado? Por quê? Nossa, que pergunta boa, Wagner. Cara, assim, eu não acho assim ser mais importante, né? Eu acho que eles são fundamentais, né? São fundamentais para a gente aprender, né? Faz parte da experiência, como a gente aprende, né? Uma coisa importante desse de erros do passado é você aprender com isso. É você observar e você se criticar e dizer, putz, isso não é a melhor coisa. Não é a coisa certa a ser feita, né? Então, isso é uma questão, né? Por exemplo, eu deixo aqui na minha mesa, aqui na frente, né? Que eu fico me questionando sobre os meus erros, né? Eu faço algumas perguntas, tá aqui na minha mesa, eu fico aqui. E tá até escrito à mão, porque eu vi isso em algum lugar, eu escrevi à mão e toda vez eu me pergunto. Eu sempre me pergunto, por exemplo, assim, ó, hoje eu fiz o meu melhor para focar nas minhas prioridades do dia? Cara, claro que eu posso não ter feito, né? Eu percebo, eu errei aquilo. Puta, eu deveria ter feito assim. Eu errei, eu me arrependo, né? Assim, eu tenho uma personalidade que eu me arrependo demais das coisas, né? Às vezes eu fico me cobrando tanto, né? Tem a turma que fala que não se arrepende de nada. Eu falo, poxa, como é que não se arrepende de nada, velho? Eu falo assim, Como é que eu vou mudar se eu não me arrepender? caramba, o cara nunca errou, nunca fez nada errado na vida, cara. Poxa, né? Eu falo, uma que eu gosto muito, assim, ó. Hoje eu fiz o meu melhor para agir como eu gostaria de ser e não como eu sou, né? Então eu fico me perguntando. Eu tenho minhas falhas, meus defeitos, meus problemas. Eu tento melhorar, né? E eu acho que quando você fala de erros do passado, Tuvis, é assim, a gente voltar pro, né? Assim, a gente olhar para aquilo e aprender para não fazer mais, ou fazer diferente, ou tentar começar a mudar uma característica, né? Mas uma coisa que a gente faz muito também, e a gente tem isso muito arraigado na DB, né? Assim, a gente lê muito, a gente estuda muito, a gente tenta, a gente vê a teoria, né, antes de ir para a prática, né? A gente tem essas características, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência de vendas muito grande, né? Eu trabalhei meus últimos 20 anos nisso. Cara, mas a hora que eu fui para o mundo SaaS, o mundo de startup, cara, é completamente diferente de tudo aquilo que eu fiz no passado. Hum, E no início eu não estava observando, mas a partir do momento que algo me iluminou, que eu percebi que tinha um negócio diferente, eu entendi rápido, por conta da minha experiência, né? Putz, aí eu fui e estudei pra caramba. Li todos os livros possíveis que tinha da metodologia SaaS e eu percebi que o mundo mudou, que o processo mudou totalmente, que aquela atitude que eu mesmo tinha já não funcionava mais. que Não estava legal. funcionando. Então agora, putz, eu olho para aí. Então, tem a experiência do passado que me ajudou e tem também olhar para frente, cara. E quais são as coisas novas que estão aí para a gente aprender para com tudo isso aí eu conseguir melhor executar, melhor ter mais performance, melhorar o negócio da minha empresa e eu ser uma pessoa melhor com as pessoas, né? Então é nessa linha que por exemplo, um assunto que eu estou estudando demais agora, que está top of my mind agora, é people, né?
Então eu estou lendo tudo sobre pessoas, tudo sobre RH, e RH moderno, como é que o Google faz, né? Como é que o Facebook faz. Pensando em técnicas e métodos e processos que não são mais aqueles métodos e processos que eu vivi minha vida toda. Até porque eu não me vejo naquilo, eu nunca me conectei, por exemplo, com o RH tradicional. Nunca me conectei, não achava que tinha. Agora na DB, que eu tenho que lidar com as pessoas de uma outra maneira, RH para mim é prioridade número um. Aí você fala, não Aham. é cliente. É, mas as pessoas não estiverem lá bem, meus clientes não vão estar também. É tudo tão conectado as coisas, né, cara? E hoje para mim tá isso, né? Passei minha fase aí de funding na empresa, fase difícil, né? Fala, né, geral tava aí no call. Putz, fizemos uma segunda rodada, né? Você fica totalmente focado, né? Putz, agora nós estamos naquela fase bacana, pé no chão. Vamos começar a fazer as partes estruturantes da empresa. Vamos fazer, e People é uma delas, né? É onde eu estou estudando pra caramba agora. Que legal. Ó, alguns comentários aqui enquanto você estava contando. Nisso chegou a Kim, o Sandro, o Eduardo. Oi, gente, bem-vindos aqui. O Tubis falou, quem fez essa pergunta foi o Wagner, não foi ele. Mas Ah, quem estava desculpe. interessado em saber, o Wagner falou, sinal de que a gente está integrado. Para quem não sabe, o É Wagner verdade, foi o cuidou da Wagner, equipe de perdão. conteúdo da DB. Dá até para entender por que você misturou um com o outro, né? Fala com os dois bastante. A Aline também chegou. Aline, bem-vinda. E você falou uma coisa, eu tinha exatamente essa pergunta para te fazer. Além dessa questão que você falou, quais foram os aprendizados do segmento corporativo que você teve que desaprender para poder ser um empreendedor? Não, esse foi um, né? Então, assim, eu acho que eu sou muito mais direto, muito mais franco agora com as coisas, né, cara? Muito mais legítimo, né? Eu consigo ser mais eu, né? Consigo trabalhar, consigo ser mais eu, com todos os meus defeitos e qualidades, né? Às vezes eu fico focando muito no defeito, né? Mas eu quero sempre melhorar a partir daí, né? Então tem bastante coisa. Eu não gosto de muito falar assim, porque todas as experiências foram válidas. Sabe, eu acho que eu aprendi demais na minha vida. Na minha vida eu sempre tive momentos muito difíceis para fazer a transição. Onde eu pessoalmente, né, eu chegava quase ao final do poço emocionalmente, né, para conseguir mudar para alguma coisa. Foi assim nas mudanças de empregos que eu fiz durante minha carreira, né? Foi assim em diversas situações, né, que mas depois que você chega naquele fundo do poço, que às vezes você sai magoado daquilo tudo, né? A hora que passa, você vê, cara, como foi importante isso e como é que eu sou grato por tudo isso ter acontecido. Que foram as experiências difíceis também que eu tive, né? Que fizeram, né, o couro ficar cascudo, né, cara? Assim, que faz a gente aprender a ser um pouquinho, né? Faz a gente tentar tomar as decisões agora baseado naquilo que eu vivi, baseado naquilo que eu aprendi, naquilo que eu acredito, né? Então, acho que mais ou menos assim. Então, eu não gosto de falar muito assim, o que eu tenho que desaprender do que eu tenho que desaprender bastante coisa. O método de vendas é um. O método de vendas mudou tremendamente, cara. Você imagina, você trabalhar a vida inteira num negócio, né? E de repente o negócio muda. Mas sabe outra coisa importante, né? Super importante. Nós temos que tomar um cuidado para nos atualizarmos. Eu estava vivendo num mundo empresarial e esse mundo, houve uma disrupção nesse mundo. Eu vivia no mundo de software empresarial, modelo tradicional, venda de licenças, aquele glamour todo, aquela opulência, aquela coisa toda, né? Que é uma coisa que não existe mais. Um mercado que foi quebrado pelo mundo digital. Então, por exemplo, eu trabalhava com software corporativo, veio o mundo de cloud e ele acabou com aquele mundo de software corporativo. A empresa que eu trabalhava, que tinha quase 40 anos de vida, ela desapareceu. Ela foi comprada por um outro grande. E pior, assim, ela começou a ficar, naquele momento, pelo menos as tecnologias que eu trabalhava, começou a ficar irrelevante no mercado. Ou seja, eu estava me tornando um profissional obsoleto. Eita. Eu estava me tornando um profissional obsoleto. Se a gente continuasse lá, não só eu, o Peter, meu Vitor, meu sócio, cara, a gente começou, a gente precisava mudar aquilo, não podia continuar a mesma coisa, né? Então, quando eu falo assim, pô, quando eu fiz uma transição para o mundo startup, cara, isso mudou minha vida, mudou totalmente, mudou meus relacionamentos, mudou as pessoas que eu conhecia. Eu comecei a ter acesso a um mundo de pessoas agora que eu nunca, não sabia nem que existia, para te falar a verdade.
Você entendeu? Então, assim, então talvez não seja desaprender, mas agora estou fazendo outras coisas que não tinha nada a ver com aquilo que eu vivia ou com o que eu fazia, né? E que talvez esteja acabando, né? Uma delas já foi. E nós estamos vendo no mundo de tecnologia como está mudando, né? Poxa, a gente vê grandes empresas aí como por exemplo, a HP, né? Foi toda quebrada, foi, né? Outras empresas, a própria empresa que eu trabalhei, a CA, foi adquirida e foi mudando. Então, sabe, tá tão diferente o mundo, né? Porque quem são os grandes players hoje, cara? Você vê a Amazon, o Google, né, cara, atuando em software corporativo, além da Microsoft, que fez um brilhante trabalho de mudança, né? A Microsoft foi uma que conseguiu ir para a cloud, talvez a única que conseguiu se transformar dessa maneira, né? Então eu vejo assim, a gente vai ter que se reinventar e tem que tomar cuidado com o quentinho, né? Tá quentinho, cara, toma cuidado, porque o quentinho pode ser um problema lá para frente, né? Pode durar muito pouco, né? O Daqui a pouco quentinho, tá né? com frio. Não, o quentinho te engana, né? O quentinho te engana. Imagina se eu me tornasse um profissional obsoleto. Poxa, eu te falei, eu perdi todo o meu patrimônio, mas agora eu tenho perspectiva. Todo o meu patrimônio, é hora de falar, né? Mas eu tenho perspectiva. Eu não tenho mais medo nenhum agora, né, cara? Eu tenho. E mais, assim, eu não dependo mais de. Assim, eu não dependo mais de. Não tenho mais questão de vou procurar um emprego, estou desesperado, pagar. Não, acabou isso daí. Acabou. Claro que eu também não tenho mais aquela opulência toda do passado, e nem quero, porque meus valores meio que mudaram também, né? Putz, eu não preciso mais. Eu falo assim, você quer o quê? Quer ficar de bicho? Quer ficar rico? Eu falo, cara, acho que é consequência. Mas e aí, depois você ficar, o que você vai fazer? Eu falo assim, pô, vou construir outra empresa, né? Ou seja, que eu vou ficar no sofá assistindo Netflix o resto da minha vida, né, cara? Tô fora, né? Vamos achar sarna para se coçar, né? Eu gostei tanto disso, né? E quando eu era executivo, eu pensava em me aposentar e ganhar o máximo de dinheiro possível para poder parar de trabalhar. É tão gostoso trabalhar, é tão bom, né? E naquele momento eu já não achava. Já sabe, eu falei, puta, preciso acabar logo com isso, mais 2 ou 3 anos aí estourando de vender, eu acho que eu consigo começar já. Imagina se aposentar com 35 anos de idade, pelo amor de Deus, né? Tem vergonha na cara, pelo amor de Deus. Não precisa tanta gente trabalhando, né? Não dá para ser assim, né? Nossa, uma mudança de vida total mesmo, né? Total, Total, total. Eu total. brinco, a gente saiu da opulência da business class lá pro Jardim Tabuão, que é o ônibus que eu pegava para ir para casa, né? Nesse período todo, entendeu? Então, assim, imagina, essa é uma mudança que você tem que ter, assim, que é difícil, cara, e vale a pena. Ô, Rô, e tá bom. Então, pegando esse gancho do Jardim, tá bom. A gente ficou nesse papo mó legal. Já são quase 7 horas e o Instagram ele corta a live no meio, 1 hora. Então, a gente não pode atrasar mesmo. Mas, assim, você tá lá no Cubo, né? Incrível, o Cubo é super cool. Aí todo mundo pode ir de camiseta, não tem mais aquela coisa do terno, né? Você pode ter uma linguagem diferente. Todo esse mundo novo que você falou. Mas o que que tem por trás que as pessoas não sabem desse universo de startup? Aí pode ser tanto o ambiente entre as startups ou as suas experiências. O que que não se fala Sabe, sobre? sabe que existe um conflito mesmo, né? Um conflito mesmo, e eu vivi esse conflito. Eu Ah, vou, eu vou contar um episódio, né? Por exemplo, cara, eu fico no Cubo lá com o maior carinho, assim, né? Adoro aquele lugar. Aquele lugar ele inspira, ele tem muitas pessoas que circulam lá, a gente leva nossos clientes e por aí vai, né? Mas, cara, tem uma questão chata, talvez. Chata não, chata talvez pro velhinho aqui, né? Mas, por exemplo, uma coisa que me incomodava tremendamente é quando a gente chegava ali depois do almoço e eu tava lá recebendo gente super importante, CIO de empresa, presidente. Cara, mas no sofá de entrada do Cubo tinha uma meia dúzia lá de jovens dormindo, né? Dormindo, pagado com os pés no sofá. Fico pensando, caramba, parece que tá na casa dele, cara, né? Eu falo, minhas filhas em casa não põem o pé no sofá, caramba, não é. Eu não sei se é um conflito de gerações, mas é aquela coisa que não é tão legal, sabe? Falo, poxa, eu tô cuidando, eu tô compartilhando esse negócio com todo mundo, né? A gente tem que ter talvez uma pegada mais cidadã. Mas essa era a minha visão. Não significa que talvez aquelas pessoas estavam pensando diferente, né? Fala assim, e eles pensam mesmo, eles falam, poxa, eu preciso cochilar depois do almoço. Enfim, cada um, né, cresceu de um jeito, né? Tem suas necessidades aí, né? Mas esse é um conflito, você entendeu? Apesar de ser super bacana, você tem um conflito entre tribos, vamos dizer assim, que, não aham. sei, me parece inevitável. E aí isso é um exercício, né? No final das contas, é um exercício de tolerância, é um exercício de aceitar os outros, é um exercício de respeito, obviamente que para todos os lados, né? Que a gente tem que se adaptar a isso. Mesmo em lugares super bacanas, super cool, super, né?
para frentex, né? Como dizem aí. Poxa. É Então porque tem conflitos. tem uma confusão entre o flexível e o cool com o doméstico, né? As pessoas É, confundem um pouco nesse lugar, né? tem que tomar um cuidado. E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente, não sei, minha visão. Acho que a gente vai ter que acertar em algum momento, né? Como é que são os behaviors modernos. Claro, você não precisa usar mais terno e gravata, você pode entrar numa live de boné. Hoje eu estava Uhum. conversando com um dos maiores fundos do mundo, da mesma maneira que eu estou conversando com você. Né? Igualzinho, sem problema algum. E eles adoram, e todo mundo gosta e aceita. Então, assim, eu gosto disso. Essa mudança fundamental, ou seja, eu estou me transformando também. Eu acho que nós vamos chegar em um equilíbrio. No final das contas, a palavra é equilíbrio, né? Em tudo, né? Vamos parar de brigar, né? Chega de briga, cara. Pelo amor de Deus, vamos entrar num acordo logo e ir Isso. pra frente, cara. Porque não dá mais para dizer se é gato, é cachorro, né? Não tem. Vamos para frente junto aí, fazer esse negócio acontecer, pelo amor de Deus. Se vocês não quiserem, ó, eu vou fazer a minha parte, tá? Então, vocês continuem brigando, mas eu vou fazer a minha parte aqui. É isso que a gente está fazendo. Top, perfeito. É, eu tenho uma dúvida para você, vamos ver se a gente consegue responder rápido também para não ser cortado. Porque assim, tem essa coisa do sonho, né? Vou abrir minha empresa, vou ser meu próprio chefe. Ai, que incrível, não vou mais trabalhar para enriquecer o patrão. Só que você vai lá, como você falou, você tem que pagar o funcionário, aí você não tem mais chefe, mas você tem sócio, você tem cliente, você tem colaborador e no seu caso você tem investidor. O que você aprendeu nessa lida e o que você desmistificou também nessas relações de ter empresa e ser seu próprio Legal. chefe? Não, sem dúvida. Quem tem sócio tem chefe, né? Então, isso não tem jeito, né? Mas assim, eu não sei se eu tive sorte, né? De ter os sócios que eu tenho. E não é porque o Geraldo tá aí, tá? Mas é verdade, assim, é, no início, né, que a gente começou, até teve um pouquinho de fricção, né? Porque para até todo mundo entender como que o outro trabalha, ou a gente começar a mostrar os resultados que a gente poderia colocar. Mas hoje em dia a gente conseguiu criar uma relação de confiança muito forte, né? Então, o Geraldo e todo o time do GA, né, que a gente fica muito próximo, o Paulo Veras, o Laércio Albuquerque, que agora entrou pesado com a gente, né? Então, assim, essa relação com todos vira uma relação de muita responsabilidade para tudo, né? Uhum. Por exemplo, ó, olha só, você falou dos investidores, né? O Laércio, ele entrou agora na DB com muita vontade, né? Fazendo um investimento substancial, né? E imagina assim, eu que sou um amigo dele de longa data, o Laércio é meu irmão, né? Imagina eu pensando assim, poxa, o cara tá colocando o patrimônio dele aqui, eu vou cuidar disso agora, né? Ele tá apostando e, assim, eu tenho uma responsabilidade em torno disso, pessoal, né? Em torno de tudo. Eu tenho uma responsabilidade com a imagem da empresa, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que estão lá. E falando de clientes, cara, a DB ela já processa um tráfego de clientes, um tráfego de dados tão grande passa pela nossa plataforma, que a hora que eu olho para aquilo eu falo, meu Deus do céu, esse negócio realmente tem que estar Que babo, né? responsa, né? E graças a Deus tá, né? Então, assim, todas essas responsabilidades aí são. Então, que aumentar, na verdade, é responsabilidade. Putz, não tem o chefe agora? Tem um monte, cara. E não tem problema nenhum ter chefe. Nenhum, né? Olha, É, só mudou, não, só mudou a forma de se encarar a questão, né? Não tem problema nenhum. Mas a questão da responsabilidade é muito maior. top. Olha, faltam um Uhum. minuto e 30 segundos, menos ainda agora. Rô, obrigada, foi um papo super gostoso. E vocês que estiveram aqui, que chegaram mais para o finalzinho, o Eiver, a Agnes, o Thiago, a gente vai deixar gravado lá, vocês vão poder conferir. E vocês que estão assistindo a gente, as nossas lives, mandem sugestões de tema que vocês querem saber. Digam qual é o melhor horário para vocês. A gente fez uns testes das 5, das 6, das 7. Digam qual vocês preferem. E logo mais a gente vai divulgar as lives de setembro do Desaprendendo com Exemplo. Então vai ter muita pior prática ainda para a gente olhar. Rô, obrigada. A ring light ficou ótima. O boné estava sensacional e o papo incrível. Então, Boa. até mais. Até, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Obrigada. Tchau.